É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero. Hoje mergulhamos no cenário econômico de janeiro de 2026. Um ano que já começa com o peso de ser eleitoral e a ressaca de um crescimento que parece ter perdido o fôlego. O artigo de Cristiano Romero é um alerta rigoroso sobre a moderação, aquele eufemismo que o mercado usa para não dizer que o Brasil continua sendo incapaz de sustentar ciclos de crescimento vigorosos. Entramos no ano com uma projeção de PIB de apenas 1,8% segundo o relatório Focus, o que é um balde de água fria após os avanços de 2023 e 2024. É como se a nossa locomotiva estivesse operando com o freio de mão puxado pela fragilidade fiscal, justamente no momento em que a pressão política por gastos e bondades atinge o seu ápice histórico. É uma combinação explosiva, Vera. Romero toca em um ponto nevrálgico, o fim do milagre da agropecuária, que foi o nosso grande motor nos últimos anos. Sem a força das safras recordes para carregar o PIB nas costas, a fragilidade da nossa indústria e do setor de serviços fica nua. O que vemos agora é um país preso em um juro real estratosférico. Uma Selic que, mesmo caindo para 12,25%, ainda é um juro de calote, um prêmio que o investidor exige para emprestar a um Estado que gasta mais do que arrecada há mais de uma década. É o confronto direto entre a narrativa política, que quer acelerar a qualquer custo, e a aritmética implacável, que mostra que o motor da produtividade brasileira está engasgado. O relatório Focus da última segunda-feira serviu como um freio de arrumação. Após crescermos 3,1% em 2023 e 3,4% em 2024, a estimativa para este ano caiu para 1,8%. Romero destaca que essa perda de ritmo é um reflexo direto da exaustão de um modelo que não foca na produtividade, mas apenas em estímulos momentâneos. O problema é que 1,8% para um país com as necessidades sociais do Brasil é quase estagnação, Vera. Estamos diante da armadilha do meio. Não somos pobres o suficiente para crescer apenas recuperando o atraso, e nem produtivos o suficiente para crescer via inovação. Essa desaceleração, segundo o IBRE-FGV, mostra que os impulsos anteriores foram esgotados. Para o cidadão comum, isso significa menos vagas de emprego qualificadas e um mercado de trabalho que apenas anda de lado, enquanto o custo de vida continua sendo um desafio diário. Mesmo com a inflação caindo para 4,26% em 2025, o menor nível desde 2018, o mercado ainda projeta uma Selic de 12,25% para o fim de 2026. Romero chama isso de uma anomalia, que drena a vitalidade do setor produtivo e onera o tesouro de forma brutal. Esse termo juro de default ou juro de calote é essencial para entender o Brasil, Vera. O investidor olha para o nosso histórico de 11 calotes em 137 anos de república e cobra um prêmio caríssimo. Com a Selic em 2 dígitos, o custo da dívida para as empresas é proibitivo. Isso comprime as margens de lucro, adia a compra de novas máquinas e trava a expansão de setores vitais, como a construção civil e o varejo. É um sistema que se autoalimenta. O governo gasta mal, a dívida cresce, o juro sobe e o país para de investir. Em 2025, o agro cresceu impressionantes 10,6%, garantindo um suporte artificial ao PIB. Mas os economistas Silvia Matos e Caio Dianin, citados no artigo, alertam que 2026 será um ano de normalização ou até retração para o campo. Esse é o grande risco do momento, Vera. O agronegócio tem sido a honrosa exceção da nossa produtividade, mas ele é cíclico. Sem esse vetor de dinamismo, a incapacidade dos setores de indústria e serviços em sustentar o crescimento fica evidente. Romero é preciso. É a agropecuária estúpido. Seria a resposta conjuntural, mas o buraco é mais embaixo. Sem o agro para mascarar os nossos defeitos estruturais, o Brasil de 2026 aparece como ele realmente é, uma economia de baixa eficiência e alto custo. A fragilidade fiscal é o ponto central da análise. Lula assumiu prometendo zerar o déficit primário, mas chegamos a este ano com uma projeção de déficit primário de 0,53% e um déficit nominal assustador de 8,61% do PIB.
Muita gente foca apenas no resultado primário, mas o déficit nominal é o que realmente importa para a solvência do país, Vera. É a soma de tudo o que o governo gasta, além do que arrecada, incluindo os juros da dívida. Ter um déficit de quase 9% do PIB significa que a dívida pública vai continuar crescendo de forma explosiva. Ninguém mais acredita na promessa de zerar as contas, e essa desconfiança é precificada pelo mercado em tempo real. É um Estado que se tornou um buraco negro de recursos, impedindo qualquer planejamento de longo prazo. Romero explica um conceito econômico fundamental. Quanto mais o governo toma dinheiro emprestado para financiar seus próprios gastos, menos sobra para o investimento privado. É o Estado competindo por crédito com o cidadão e a empresa. Exatamente, Vera. Se o Tesouro Nacional precisa levantar bilhões de reais todos os meses para pagar seus gastos e juros, ele seca a liquidez do mercado. Para atrair esse dinheiro, ele oferece juros altos. Resultado, o banco prefere emprestar para o governo, que é um pagador mais seguro, em teoria, do que financiar a sua casa própria ou a expansão de uma fábrica. Isso mata a formação bruta de capital fixo e garante que o Brasil continue com uma infraestrutura obsoleta e uma indústria sem fôlego competitivo. O artigo traz um comparativo intrigante. O Japão tem uma dívida de 250% do PIB e paga juros de 0,75%. O Brasil tem uma dívida de 79% e paga 15%. Por que os investidores confiam no Japão e punem o Brasil? Romero responde isso com maestria, credibilidade histórica e complacência zero com a inflação. O Japão é um país que honra contratos e mantém a estabilidade de preços como um dogma. O Brasil, por outro lado, conviveu com hiperinflação até 30 anos atrás e tem um histórico de calotes que ainda assombra a memória do capital. O investidor não olha apenas o estoque da dívida, os 79%, mas a trajetória e o comportamento do devedor. No Brasil, o receio de que o governo aperte o botão do calote ou da inflação para limpar a dívida é o que mantém os nossos juros no topo do mundo. A apatia econômica brasileira, no fundo, é um problema de produtividade. Romero compara essa nossa economia a uma tartaruga fora d'água, incapaz de se mover com agilidade devido ao custo Brasil e à má alocação de recursos. E a produtividade não cai do céu, Vera. Ela vem de educação, tecnologia e principalmente de um ambiente onde o Estado não seja um obstáculo. Quando o governo gasta mal, ele retira recursos de investimentos produtivos para sustentar uma máquina inchada e ineficiente. Enquanto o agro investiu em inovação e se tornou líder mundial, a nossa indústria ficou presa em um emaranhado tributário e em custos de financiamento que impedem qualquer salto tecnológico. Sem produtividade, o nosso teto de crescimento será sempre esse, entre 1% e 2%. Um dado que Romero traz e que muita gente ignora. Ao longo de 137 anos de república, o governo brasileiro deu 11 calotes no pagamento da dívida. Isso moldou a psique do investidor nacional e estrangeiro. Esse histórico é o que justifica o juro real tão alto, Vera. A confiança é algo difícil de construir e fácil de destruir. Cada calote aumentou a desconfiança em relação à capacidade do Tesouro Nacional de honrar seus compromissos. Tivemos um breve período de enfrentamento efetivo dessa questão no governo Temer, com o teto de gastos, mas essa disciplina foi relaxada. Agora, em 2026, pagamos o preço dessa herança de irresponsabilidade. O investidor sabe que, na hora do aperto, a classe política brasileira tende a sacrificar o contrato em nome do populismo. O pessimismo não é apenas local. Romero cita Goldman Sachs, Santander e BBVA. Todos convergem para um cenário de expansão medíocre e dólar pressionado, beirando os R$ 5,90 em alguns cenários. O Santander é um dos mais cautelosos, prevendo apenas 1,5% de PIB. O Goldman Sachs avisa que o mundo vai crescer 2,8%, mas o Brasil só não vai descarrilhar se tiver uma disciplina fiscal férrea após as eleições. O que o mundo está nos dizendo é que o Brasil se tornou um espectador do crescimento global. Estamos perdendo a chance de surfar ondas favoráveis porque estamos presos em nossos próprios problemas domésticos de má gestão do orçamento público. Romero alerta para o maior risco de 2026. A tentação do executivo de promover uma expansão fiscal desesperada para estimular a atividade e ganhar votos no curto prazo. É a receita clássica do desastre, Vera. Se o governo forçar a mão no gasto público agora, o mercado vai reagir imediatamente. Veremos uma inclinação da curva de juros e uma desvalorização cambial que vão anular qualquer efeito positivo desse estímulo. A política vai tentar brigar com a aritmética, mas quem vai perder é o povo, que vai pagar a conta através da inflação. Chegar a dezembro com a Selic em 12,25% em um ano de urnas pedindo bondades é o cenário perfeito para um tensionamento institucional perigoso. Terminamos com a citação de John Adams trazida por Romero.
Fatos são coisas teimosas. Não importa o desejo ou a paixão política, os números da economia brasileira em 2026 impõem uma realidade de moderação e volatilidade. O ano será longo e exigirá estômago do investidor e do cidadão, Vera. O diagnóstico é unânime. O Brasil cresce pouco porque gasta mal e investe pouco. Estamos presos em uma armadilha do meio, que só será rompida com reformas estruturais que ninguém quer fazer em ano eleitoral. Por enquanto, o que nos resta é apertar os cintos e observar como a política vai lidar com esses fatos teimosos. A mediocridade, infelizmente, é o nosso horizonte mais provável. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.